Olá, paz, querido professor, querida professora, querido aluno, querida aluna. Eu tenho o prazer de vir aqui novamente para conversarmos sobre a próxima lição do próximo domingo da maior e melhor escola do mundo, a nossa querida escola bíblica dominical. E de antemão eu quero dizer que é um prazer tê-los aqui novamente e pedir que você, antes de continuar esse vídeo, se inscreva para que me ajude a ter condições de gravar outros conteúdos e contribuir em certa medida, especialmente com a sua turma, com a sua experiência pessoal, como também com o preparo da sua aula para a escola bíblica dominical. Para o próximo domingo, nós teremos a lição de número 3, que tem o tema Missões Transcultural no Antigo Testamento. A respeito desse tema, nós temos visto desde a primeira lição que missão transcultural, esta responsabilidade de, com a palavra do Senhor, alcançar outras culturas que podem estar dentro do nosso país, mas podem estar em outros países, não é uma novidade do Novo Testamento, mas ela já aparece, não de maneira tão clara e com as configurações do Novo Testamento, mas aparece também no Antigo Testamento. Nesse sentido, ao percebermos a presença dessa responsabilidade de alcance transcultural da mensagem de Deus pelo povo que ele escolheu no Antigo Testamento, na lição de número 2, nós percebemos a razão de ser dessa missão de alcance transcultural e sua presença no Antigo Testamento, tendo em vista a natureza missionária de Deus. É com estas informações que nós vamos caminhando a título de introdução para a compreensão, para as observações, para reflexões acerca da lição de número 3. Então, primeiro assunto, eu diria assim, que relaciona a lição passada com esta lição é essa temática que tem permanecido, é esse assunto que tem permanecido, e é exatamente a missão transcultural. Depois, nós podemos considerar outro assunto que relaciona uma lição com a outra, que é a relação entre a natureza missionária divina e os registros das atividades missionárias do Antigo Testamento, que envolvem, primeiro, seus atos de revelação e, em segundo lugar, a escolha de um povo missionário. Depois de termos considerado que o assunto missão transcultural relaciona essa lição com a lição passada, em segundo lugar, consideramos que há uma relação entre a atividade missionária de Deus, que corresponde à sua natureza missionária, o que vimos na lição passada, e esta lição. É no Antigo Testamento que nós percebemos as ações, as atividades, por assim dizer, as movimentações missionárias de Deus. Não é no Novo Testamento de maneira exclusiva, de maneira inédita, de maneira singular, mas temos no Novo uma expressão da atividade missionária de Deus de maneira mais clara. Mas essas atividades missionárias divinas, elas se apresentam especialmente no Antigo Testamento com uma especificidade, com algo característico, que é exatamente o instrumento missionário de Deus, que vem ser o
povo de Israel. O protagonismo de alcance missionário passa pela ação de Deus, utilizando Israel como uma nação missionária. Então, para início de nossas reflexões, eu acho interessante, querido professor, querida professora, aluna, aluno, fazermos essas considerações de temas que relacionam uma lição com a outra. O primeiro deles, temática transcultural. O segundo é que nós, além de na lição passada termos visto as atividades missionárias de Deus que passam inclusive pela sua revelação, a escolha de Abraão, essas atividades, esses movimentos missionários de Deus que demonstram esse desejo de alcançar as nações, é óbvio, tem registro no Antigo Testamento e é com base nesses registros e no desenvolvimento dessas ações missionárias de Deus é que nós vamos refletir na lição de número 3. E em terceiro lugar, depois de termos percebido a temática transcultural, depois de termos percebido a relação da natureza missionária de Deus com os registros do Antigo Testamento, nós percebemos que na lição de número 3 há um progresso do movimento missionário iniciado por esse Deus que, de maneira natural, é missionário. Se na lição passada o foco da atividade missionária de Deus esteve na escolha de Abraão, na lição de número 3, o movimento missionário avança, progride. Agora, nós não falamos mais de um homem, nós falamos de um povo. Nós não falamos mais de uma pessoa, nós falamos de uma nação. Ou seja, o movimento missionário de Deus progrediu, cresceu. O movimento criou dimensões nacionais, como a promessa dizia. Então, nós consideramos essas 3 informações inicialmente. Depois disso, eu julgo interessante, especialmente sobre a lição de número 3, nós considerarmos em qual perspectiva, qual a visão desta lição vai perceber essa ação divina missionária no Antigo Testamento. Segundo o nosso comentarista, pastor Wagner Gabi, é possível perceber esse registro da missão transcultural no Antigo Testamento, na escolha de Deus de uma nação para cumprir esse chamado e, especialmente, não que sejam só esses exemplos, mas especialmente à luz do exemplo de Elias, profeta que foi enviado para Sarepta, e Jonas, o profeta que foi enviado para Nínive. Repito, esse alcance transcultural de Deus, que é possível ser percebido por meio da experiência de alguns profetas, não se resume a esses exemplos, exemplos de Elias e o exemplo de Jonas, mas nós temos, e nós veremos isso, alguns outros grandes exemplos de pessoas que não necessariamente profetas foram escolhidos por Deus para um tempo, uma circunstância, manifestarem o poder de Deus em outra nação, serem instrumentos de Deus em outras nações. Tendo dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. A ênfase está na escolha e no propósito. Por que nós devemos dar ênfase à escolha e ao propósito? Porque nós veremos que uma das questões que fez com que a consciência missionária do povo de Israel fosse adulterada
foi exatamente a falta de compreensão ou a compreensão incorreta a respeito da escolha e do propósito. É por isso que nós devemos dar ênfase à escolha e ao propósito, de maneira a considerar corretamente o motivo da escolha e fazermos também a consideração de que essa escolha não dizia respeito à alimentação egoísta de uma nação que pudesse bater no peito e dizer que era a única nação escolhida de Deus e todas as outras eram dignas do desprezo, dignas do juízo, dignas de tudo o que valeria como maldição. Mas deveria ser administrado de maneira correta. Deus, portanto, escolheu a nação de Israel para um propósito missionário transcultural. Nesse sentido, nós, no primeiro subponto deste ponto, vemos o plano de Deus. E o plano de Deus não é um plano nacional, não é um plano pátrio, não é um plano que se restringe às fronteiras de Israel, mas é um plano que tem uma visão global. Por que uma visão global? Porque os impactos do pecado não foram só sobre o povo de Israel. O pecado não atingiu, não prejudicou, não adulterou, por assim dizer, a ordem santa, natural das coisas apenas em Israel. Mas, como a própria Bíblia apresenta de maneira muito clara, o prejuízo do pecado foi total, foi global. Portanto, o plano missionário de Deus tem esse aspecto global, total, que prevê o alcance de todos os homens em todas as culturas. Ou seja, compreende, portanto, uma movimentação missionária transcultural. Tendo em vista essa necessidade de alcance total, global, transcultural, em vista também do prejuízo total, global, transcultural do pecado, é que Deus sempre teve um plano para o alcance global. O plano do alcance global de Deus passa pela instrumentalidade de um povo, o povo de Israel. Deus pretendeu, portanto, de maneira graciosa, alcançar o mundo, porque o mundo foi afetado pelo pecado e Deus tem um plano para manifestar sua vontade ao mundo, e o plano passa pela escolha de Israel como um povo missionário que fosse bênção para as nações. Um povo pelo qual Deus alcançaria o mundo. Então, nesse primeiro subponto, nós consideramos estas informações sobre o plano de Deus. O plano que alcança o mundo, o plano que passa pela escolha do povo de Israel, para que o povo de Israel seja um instrumento de bênção para as nações. Depois disso, nós consideramos a falha de Israel. Primeiro, um subponto, um plano. O plano deu certo? Não muito, porque o plano era mal construído, não. Porque Israel não cumpriu a sua parte no plano. Israel falhou. E é exatamente isso que nós consideramos no segundo ponto. Quais foram as falhas de Israel? Duas. Primeiro, perderam a força de atração. Eu lhe explico melhor. O movimento missionário que tem Israel como protagonista no Antigo Testamento não era caracterizado como o movimento mandato missionário para a igreja. E eu já disse isso algumas vezes aqui. A igreja tem que sair para ir às nações. No âmbito missionário de Israel, as nações teriam que vir para Israel. Como um estudioso
deste assunto de missões diz que a força missionária de Israel era uma força atrativa. As nações viriam, à medida que Israel fosse obedecendo a Deus, naturalmente recebendo a bênção de Deus, esta bênção ia ser manifestada para as nações. Esta bênção era para abençoar as nações, e as nações viriam para Israel. Mas a primeira falha de Israel foi perder essa força atrativa e se submeter à força atrativa das outras culturas, especialmente a cultura de idolatria. Em outras palavras, ao invés de Israel atrair, Israel foi atraído. Segunda falha de Israel é que eles não tiveram a visão abençoadora mundial, mas se reduziram ao entendimento orgulhoso de que só eles eram dignos de ser abençoados, porque na mente deles eram melhores do que os outros povos, porque Deus escolheu só eles. O orgulho, a soberba, o egoísmo nacional, o nacionalismo judeu fez com que Israel falhasse no propósito de ser bênção para as nações. Israel concebeu, entendeu a bênção de maneira egoísta. A bênção é para mim porque eu sou escolhido. A bênção é para os meus porque os meus são escolhidos. Eu sou o povo melhor, eu sou o povo maior. O Deus de toda a terra é o meu Deus. E a bênção de Israel não tinha esse propósito. A bênção de Israel passava por Israel para que Israel administrasse essa bênção como bênção para as nações. Israel não fez isso. As duas falhas de Israel, portanto, no plano de Deus que tinha ele como instrumento, foram essas. Perderam a força de atração e foram atraídos. Não entenderam o propósito da bênção e foram mal direcionados pelo orgulho. Entenderam que a bênção era deles, para eles, porque eles eram os melhores e não serviram de instrumento de bênção para as nações. E o nosso comentarista, no livro de apoio, faz o seguinte comentário a respeito dessa má administração do chamado missionário que Israel fez. Ele escreve assim: o povo de Israel, desde as suas origens até o período do exílio, não mostrou nenhuma tendência a difundir o conteúdo e a prática de sua fé entre outros povos. Israel ficou restrito a uma visão orgulhosa, egoísta e nacionalista, que não permitiu que ele compreendesse o verdadeiro plano de Deus, que era fazê-lo de bênção para as nações. Mas, no terceiro subponto, o comentarista faz questão de dizer que, apesar destas falhas de Israel, ainda assim ele conseguiu transmitir de uma ou de outra maneira algumas bênçãos para as nações. Por exemplo, preservação do Antigo Testamento. E a preservação do Antigo Testamento diz respeito a uma cultura educacional, uma cultura de relação de reverência e de responsabilidade com aquilo que vinha de Deus, que se estabeleceu entre o povo judeu. Então, essa cultura de reverência, essa cultura de consciência do sagrado, essa cultura de ética em relação àquilo que era divino, fez com que o Antigo Testamento, os registros do Antigo Testamento, fossem preservados. Segunda contribuição, a tradução do Antigo Testamento. Se bem que nós devemos considerar que a iniciativa da tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, que é decisivo para que a palavra de Deus fosse difundida em outras línguas, foi uma iniciativa do governador à época do Egito, especialmente em Alexandria, onde havia a maior biblioteca do mundo. Esse
governador que tinha certo apreço para com os judeus, os chamou, apresentar a necessidade de traduzir do hebraico para o grego o Antigo Testamento e escolheu 70 escribas. É por isso que essa tradução é chamada de Septuaginta. Então, um momento decisivo de, eu diria, transposição, de mudança cultural desse universo judeu para o universo grego e, naturalmente, ao longo do tempo, para o universo ocidental, servindo de base cultural para o Ocidente, servindo de base cultural, de base de valores éticos, de comportamento ético, daquilo que a gente chama de cultura judaico-cristã. Tem esse momento decisivo em que o Antigo Testamento sai desse universo estrito, restrito judaico, com a tradução e aparece, por assim dizer, é colocado, por assim dizer, no universo grego que desfrutava de um alcance transcultural muito considerável. Depois nós temos outra contribuição, que é a preservação da esperança da vinda do Messias. A gente vê isso de maneira muito enfática, importante, especialmente no período interbíblico, final de Malaquias até o início do Evangelho de Jesus escrito por Mateus, o que nós chamamos de entre os testamentos, período intertestamentário, a famosa página branca entre um testamento e outro. São 400 anos de atrocidades, são 400 anos de uma tentativa de sobrevivência, são 400 anos de revoluções, são 400 anos de uma variedade enorme de comandos políticos a que Israel era submetido, ora bons, ora maus, mas nesse caldo cultural, nessas movimentações diversas culturais, nesse período de 400 anos, uma coisa foi preservada, que era a esperança na vinda do Messias. E a grande contribuição do povo de Israel é exatamente, entre outras coisas, ser o instrumento de Deus para abençoar o mundo com a vinda do Messias. Afinal de contas, Jesus é judeu, Jesus é de Israel, Jesus é filho de Abraão, Jesus, o rei, é filho de Davi. Imagine se Israel tivesse entendido o plano de Deus. Imagine se Israel tivesse entendido os métodos de Deus. Imagine se Israel não fosse orgulhoso em ter sido escolhido, em receber a bênção. Imagine se Israel compreendesse desde logo essa vontade de Deus de, em abençoando ele abençoasse os povos. Certamente, o impacto de Israel, o impacto da cultura abençoadora judaica seria muito mais forte. Mas, apesar das falhas, o Ocidente, essa cultura que nós conhecemos, a que nós estamos envolvidos, está fundamentada nessa cultura e nesses valores que nós chamamos hoje de judaicos cristãos. O valor à vida, o valor ao casamento, o valor ao trabalho, o valor à propriedade privada e tantos outros valores são provenientes, são frutos dessa contribuição judaica para o mundo. Israel, mesmo falhando, conseguiu ser bênção para as nações. Vamos ao nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto é o amor de Deus para com outras nações. E aí, no primeiro subponto deste segundo, nós vemos os olhos de Deus sobre todos os povos. Isso já ficou claro na primeira, especialmente na segunda lição, em que nessa atividade missionária de Deus compreende a sua revelação geral na natureza, as revelações de Deus especiais, que é a palavra de Deus e o Cristo,
as revelações, as atividades revelacionais de Deus, especialmente nos seus nomes, para uma variedade de circunstâncias, em uma variedade de culturas, já demonstram essa atividade de Deus contemplando não um povo, mas os povos. Mas aqui nós filtramos ainda mais e vamos ver essa atividade, esse olhar de Deus, melhor dizendo, sobre os povos na experiência de Elias, que foi para uma região fora dos limites das fronteiras de Israel, de outra cultura, com um Deus específico, e nessa região de outra cultura, de um Deus específico, de uma organização política específica, Deus manifestou seu poder e uma família foi alcançada, bem como Jonas, o grande exemplo de um missionário transcultural que, de maneira muito indisposta, levou a mensagem de Deus e, especialmente, viu o trabalhar de Deus, o que estava fora dos seus melhores planos, porque desejava ver o fim dos ninivitas. Contemporaneizando essa realidade, era como se hoje Deus escolhesse o profeta Jonas para profetizar o fim, o extermínio do grupo terrorista Hamas. Jonas iria com muito prazer, mas no final das contas, os terroristas dos Hamas, ao ouvir a mensagem de juízo divino, se converteriam, ao invés de morrerem, seriam salvos, seriam abençoados. Imagine a frustração desse profeta. Mal comparado, foi a mesma experiência, porque se tratava também de um histórico inimigo de Israel, tal como Hamas se utilizava do método do pânico, do terror, do assombro para destruir o povo de Israel. Os relatos de Isaías têm-se essa vontade de Deus de maneira muito clara de que Israel seja a luz dos povos, a bênção para as nações, o juízo para as nações, de maneira que Israel nunca vai estar isolado das nações. Isso se percebe ao longo da história, isso se percebe na história recente, isso se percebe diante dos nossos olhos na construção da história. Israel sempre será um pêndulo das nações, sempre estará envolvido com as nações, sempre estará envolvido na política global. Israel hoje continua sendo, de maneira política, de maneira tecnológica, de maneira militar e de tantas outras frentes internacionais, bênção para as nações. Israel continua sendo o odiado das nações. Israel tem obrigatoriamente uma natureza de relação com as nações. Mas não é, como eu disse inicialmente, só a experiência de Elias e de Jonas que demonstra esse olhar de Deus sobre todos os povos. Mas nós poderíamos citar a experiência de José no Egito, a bênção para José, que abençoa uma nação. Poderíamos citar a bênção ou a manifestação do poder de Deus através de Eliseu contra os exércitos da Síria, enquanto lá na Síria o exército preparava os métodos de ataque escondidos nas suas recâmaras. Aqui em Samaria, Eliseu recebia a revelação de Deus. E quando o exército ia atacar, não conseguia, porque Eliseu alertava os exércitos de Israel. E alguém lá disse, não, é porque tem um profeta de Deus, ou seja, a mensagem de Deus, o poder de Deus foi conhecido à distância, em outra nação, em outra cultura, dentro das tropas da Síria. Nós temos o grandíssimo, famosíssimo exemplo de Daniel na Babilônia. Daniel não foi um caso isolado. Daniel, inclusive,
subiu socialmente, politicamente, por conta exatamente desse reconhecimento dos outros, do poder de Deus na Babilônia. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, reconheceu isso uma variedade de vezes, reconheceram isso no reino medo-persa e também reconheceram esse trabalhar de Deus, esse alcance missionário de Deus na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que não falar também da menina da casa do general da Síria, Naamã? Naamã desesperado, leproso, a menina diz, lá em Samaria, na minha terra, tem um profeta. Ele cura você desse problema, ele resolve essa sua situação, ele cura a sua enfermidade. E Naamã, depois de ser curado, volta para a Síria, trazendo lembranças da terra, trazendo lembranças dessa cultura do Deus abençoador. É claro, Elias e Jonas, especialmente Jonas, são grandes exemplos, mas nós temos uma variedade de exemplos que passa por José, passa por Eliseu, passa por Daniel e os seus amigos, passa pela menina da Síria, e assim sucessivamente, a título de termos a ideia específica deste olhar de Deus para todos os povos. Nós temos a experiência de Elias, uma viúva de Sarepta, e a missão de Jonas, uma viúva de Sarepta. Deus se tornou conhecido de uma estrangeira e, na experiência de Jonas, Deus se apresentou conhecido juiz e um Deus de misericórdia para uma nação. E em terceiro lugar, terceiro ponto, nós temos as alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Nós costumamos, a título didático, ver o trabalhar de Deus na história bíblica por meio de espaços de tempos nos quais Deus trabalha de uma maneira específica, prova de uma maneira específica, manifesta a graça de uma maneira específica para com uma nação ou para com pessoas. Nós chamamos isso de dispensação. E dentro dessas dispensações, Deus se aliança, se compromete, faz pactos com o povo ou com pessoas. Essas alianças também manifestam a graça de Deus e essa disposição abençoadora de Deus. Então, todas as vezes que nós ouvimos falar de dispensação e de aliança, do dispensacionalismo e do aliancismo, nós lembramos, entre outras coisas, que é uma movimentação, uma atividade de alcance da parte de Deus para com os povos. Nas dispensações, Deus se relaciona especificamente, Deus prova especificamente, Deus abençoa especificamente. Nas alianças, ele escolhe especificamente, ele dá responsabilidades específicas e derrama também de sua graça bênçãos específicas. E no primeiro subponto, nós temos a aliança de Deus. As alianças de Deus manifestam a providência, meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Deus estabelece alianças, compromissos, pactos, de maneira a manifestar a sua graça, a exemplo da aliança que ele estabeleceu com Abraão, a exemplo da aliança que ele estabeleceu com Davi, que serão benditas as nações da terra. Davi, não faltará rei sobre o teu trono, o que explica um segundo subponto, em que nós temos as alianças incondicionais, ou seja, uma decisão soberana e graciosa de Deus para com uma nação ou para com uma pessoa. Exemplos de alianças incondicionais. Em ti serão benditas as nações da terra. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. As nações serão benditas por meio
de Abraão. E nós temos visto isso. E outro exemplo de aliança incondicional, Davi: não vai faltar rei sobre o trono para sempre. Jesus, o rei eterno, o rei que é para sempre, o rei que ocupa o trono de Davi para sempre, é Jesus. Então, de maneira graciosa, soberana, as alianças incondicionais trazem a ideia de que aconteça o que acontecer, suceda o que suceder, não importa a circunstância, Deus vai cumprir o que prometeu na aliança. Mas nós temos outro lado, que são as alianças condicionais, que continuam a manifestar essa disposição de abençoar, de alcançar de maneira abençoadora uma pessoa, os povos. Nessa aliança condicional, nós temos a responsabilidade do outro lado da aliança, que é do ser humano, de se comportar conforme a aliança, de ser conforme o pacto, de se comportar conforme o contrato. E à medida que se comporta conforme o pacto, a aliança, o contrato, é bênção, ou melhor, é abençoado e é bênção para os outros. Isso fica claro em Deuteronômio, capítulo de número 28. Se quiseres ouvires hoje a voz de Deus, serás uma bênção no campo, na cidade, e assim sucessivamente. Então, nós temos essa condição para ser uma bênção. Nós terminamos, portanto, senhoras e senhores, queridos professores, queridos alunos que me veem, que me ouvem, que me dão a alegria de estarem aqui comigo diante desse novo material, diante desse novo conteúdo que diz respeito à lição de número 3, eu espero que o seu domingo seja um domingo de muito proveito e que você consiga, sob a graça de Deus, transmitir ensinamentos para o seu público, para a sua turma, especialmente com ênfase na temática missões transculturais no Antigo Testamento, que passa, no primeiro ponto, pela consideração de que Israel é um povo escolhido para um propósito missionário. Segundo ponto, o amor de Deus para com as outras nações, dando ênfase a esse olhar de Deus para os povos, e os exemplos, especialmente de Elias e de Jonas, e esses outros que eu disse para você, como José, Eliseu, Daniel, a menina da Síria, como exemplo de pessoas que conseguiram, de alguma maneira, ser instrumento de Deus para outras culturas. E, em último lugar, essa movimentação missionária de Deus, manifestada nas alianças incondicionais e nas alianças condicionais. As duas, incondicionais ou condicionais, elas têm um propósito que passa por quem é aliançado, mas visa abençoar não apenas quem está aliançado, mas os outros povos, as outras pessoas que estão em torno de quem está aliançado. A igreja vive em uma dispensação, em um espaço de tempo específico do plano de Deus. A igreja está sob uma nova aliança, que é a aliança no sangue de Cristo. Essa igreja é abençoada, mas a bênção que a igreja recebe não é para ficar dentro, não é para ficar submissa às fronteiras culturais da igreja, mas é para abençoar também as nações. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, e nós ficamos por aqui.